Muito prazer, meu nome é Isabela. Eu acho que a gente tem um tempo curto, então eu separei umas perguntinhas mais assim pontuais. Em primeiro lugar, eu terminei de ler ontem o seu livro dos demônios, né? Casa Grande e seus demônios. Hum. Então, muita coisa foi me vindo à cabeça lendo ele. E a primeira coisa é que eu vi que no Na Marca do Pênalti, que é a palestra que você está dando agora, você não tem roteiro, igual o livro, ele não segue uma ordem cronológica de capítulos. Parece que você está ali contando uma história, vai lembrando das coisas e vai contando. E aí eu queria saber o que que não pode ficar de fora nunca da palestra e como que você escolhe mais ou menos ali na hora, como você pensa, isso aqui eu vou falar, isso aqui não, como é esse processo? Bom, um prazer, obrigado pelo convite. Assim, não tem uma coisa que eu vou falar, uma coisa que não pode faltar. Tá, Não tem. Tem um começo, meio e fim, tá. que eu fiz uma apresentação dia 2 de dezembro no Corinthians, Uhum. depois eu fiz duas apresentações lá no Festival de Teatro de Curitiba, 3 e 4, e todas elas foram diferentes. Todas elas foram diferentes. É, tem coisas, o começo, vou falar da minha infância, obviamente, a minha relação familiar, problema com dependência química, democracia corintiana, enfim, vai se desenvolvendo uma conversa praticamente, vai se Aham, legal. desenvolvendo na minha cabeça um roteiro naquele momento. Mas existe coisas que passam na minha cabeça naquele momento lá, que não passou um dia antes ou na outra apresentação. Então é um roteiro feito mesmo, de verdade, na hora que eu estou no palco. Porque depende muito da energia do local, depende muito de como é a recepção, né? O lado emocional, porque na marca do pênalti, ele é uma narrativa verdadeira da minha vida que é muito preso ao lado emocional. É muito forte do lado emocional. Então, a relação minha com o público, ela também depende dessa relação emocional, entendeu? Aham, legal. E é muito honesto, né? Eu senti muito isso lendo o livro, pelo menos. Você é muito aberto, muito honesto sobre tudo. Eu achei isso muito legal. E eu imagino que o público deve receber isso muito bem também, né? Não, foi. Todas as apresentações foram bem recebidas. É, no Corinthians, por exemplo, era um público mais favorável, tá? Tinha muitos amigos, eu convidei muita gente, era a primeira vez. Foram meus familiares, amigos de infância, jogadores que jogaram comigo. Então tinha muita gente lá no público que fazia parte da minha história. Então eu olhava a cara de um e de outro, me vinha as histórias na cabeça e foi contando. Lá no Paraná, lá em Curitiba, era um outro público, né? Um público do teatro, na maior parte. Era uma outra imprensa, críticos de teatro que não me conheciam, talvez não conhecesse tanto a minha história, foram ler, né, algumas coisas sobre mim, vendo alguma entrevista, algumas partes dos livros e tal. E aí foi uma recepção muito mais importante, na realidade, porque não era um público que me conheceu ali naquele momento, me viu no palco naquele momento, não sabe, claro, sabe que eu era jogador de futebol, que eu fui comentarista da TV Globo, mas não sabe qual era a minha essência, não sabe que tipo de pessoa eu era. E por que não tem roteiro e nem texto? Porque eu não sou um ator, eu não vou representar um personagem, eu vou contar a minha história que é verdade, e a minha história eu tenho na cabeça, eu não preciso ler. Claro, sim. Legal, legal demais. Muito legal, adorei. É bem autêntico mesmo. Sim. Eu queria te perguntar se, com todos esses anos que você aprendeu ou ainda está aprendendo a domar os seus demônios, você considera que você conseguiu responder a pergunta que você fez para o Frejá sobre o porquê você era assim, você e ele eram assim, se você já conseguiu entender a compulsão. Então, cara, o porquê que a gente é assim, ela é uma pergunta que tem diversas respostas, porque vai passando, conforme o tempo vai passando, a resposta vai mudando. Naquele momento que eu fiz a pergunta para ele, que eu liguei para ele, eu estava muito mal, estava me drogando muito, estava depressivo, eu não sabia mais o que estava acontecendo com a minha vida, eu estava
Cara, para eu ligar pro Frejá à noite e perguntar, pô, por que que a gente é assim? Porque eu tava completamente perdido. Então, por que que eu era assim naquele momento? Porque tava perdido, tava, perdi o controle da minha vida, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo, eu não tinha o mínimo conhecimento do que era dependência química e muito menos compulsão. Então eu não sabia nada. Então o porquê que eu era assim, a resposta é essa daquele dia. Mas o tempo vai passando, então hoje eu olho para trás, o porquê que eu era assim, tem uma resposta muito mais completa, né? Hoje dá para eu explicar melhor por que eu era daquele jeito, porque eu fiz um tratamento de 1 ano, fiquei internado, viajei dentro da minha história, viajei para dentro de mim para conhecer quais eram as oscilações emocionais que eu tinha e por quê. Então, hoje, por que que eu era daquele jeito? Porque eu era um garoto impulsivo, um garoto que tinha um instinto de liberdade muito grande e não sabia lidar com aquilo, e que achava que ser livre, que para mim é a coisa mais importante na minha vida é eu me sentir livre. Eu ser livre, eu tinha que fazer tudo para eu poder ser livre. E na realidade, não é assim o uso da liberdade. A gente tem que colocar um limite na nossa liberdade. Das pessoas que são desse jeito que eu sou. Eu não gosto de as pessoas me proibirem de fazer as coisas. Eu tenho que falar, pô, eu não vou fazer isso, eu não posso ir ali. É eu que tenho que dar o meu limite. Então hoje eu sei por que que eu era assim naquele primeiro momento. Entendeu? E com mais segurança. Então eu Legal. entendo hoje Uhum. aquele Walter Casagrande que ligou pro Frejá. Hoje eu entendo ele. Que legal, que bonito isso. Legal, muito legal. Aí acho que um pouco nisso também entra um pouco essa minha próxima pergunta, que acho que até os últimos parágrafos ali, você diz que não imaginava que passaria dos 30, e ali você fala, hoje eu tô com quase o dobro disso. E agora, hoje em dia, você já passou do quase o dobro também. Sim. E eu queria saber se como você conseguiu nos últimos dias, né, nos últimos anos, viver a vida intensamente. Hoje em dia você tem sede e fome de quê? Então, primeiro que assim, eu não esperava viver até os 30, porque na minha época de adolescência, 30 era uma pessoa velha. Eu com 18, puto, aquele cara tem, pô, 30 anos, o cara é velho, meu papo furado, sabe? Eu quero ficar com a juventude, com o cara da minha idade, tá, tá, tá. Eu não quero ficar velho, eu não quero ouvir, eu não quero saber que eu vou falar essas coisas que esses caras estão falando. Beleza, esse era um pensamento é, de falta de conhecimento, de adolescente mesmo. Quando você chega aos 30, você fala, pô, caramba, eu continuo jovem aos 30. E minha cabeça continua a mesma. Eu gosto de rock and roll, sou apaixonado pela Janis Joplin do mesmo jeito, não mudei de estilo de vida, de roupa, de ideologia, filosofia de vida, nada. E aí você vai vivendo. Hoje eu estou com 63 anos e falo assim, cara, eu continuo com a mesma mentalidade jovem. Aí eu entendi, já faz alguns anos, eu percebi que a fonte da juventude, ela está dentro da gente, ela está na alma, ela não está do lado de fora. Então, quanto mais você procura ser jovem, buscando uma mudança física, mais velho você fica. Porque você tem que alimentar, você tem que perceber e alimentar onde está a sua juventude interna. Quanto mais se alimenta essa juventude que você tem dentro de você, você continua jovem. A parte física é impossível de mudar, todo mundo vai envelhecer e ponto. Agora, a juventude interna, ela nasce com a gente. Ela nasce com a gente. Então eu nasci com um espírito jovem. Então eu continuo pensando as mesmas coisas, eu me empolgo com as mesmas coisas. E assim, como eu estou levando a vida, como eu levo a minha vida, cara, minha vida, eu sempre fui intenso, então a minha vida continua intensa. Só que a intensidade, ela tem diversos tipos de intensidade. Eu não preciso ser intenso a 1.000. Eu posso ser intenso a 200, a 80. Então, por exemplo, eu vou no cinema ver um filme, que eu escolho o filme, eu vou assistir. Toda semana eu vou 2, 3 vezes no cinema, vou no teatro e tal. Eu escolho. Quando eu vou lá e assisto o filme, quando acaba, eu sinto um prazer. Então, esse prazer que eu tenho hoje em dia, ver uma bela peça de teatro, ver um belo show, ver um belo filme, bater papo com amigos, tomando um café à tarde, sabe? Esse prazer é a minha intensidade. Eu não preciso bater no teto.
Eu não preciso bater no teto. Eu percebi que para eu sentir um prazer, eu não preciso acelerar minha vida a 200 mil por hora, com risco de bater a cabeça numa locomotiva. Não, eu posso ter prazer vivendo a vida numa boa. E eu vivo a Tá, vida numa boa, sabe? legal, legal. Eu queria saber o que que é pior pra você, o que que dá mais frio na barriga? Chegar num estádio lotado, num jogo super decisivo, acirrado assim, ou chegar num palco de um auditório com um monte de gente que você nunca viu pra falar sobre você? Então, vamos lá. O frio da barriga que me dá. Eu tenho frio na barriga sempre, né? Porque o frio da barriga é aquilo que você fala assim: caraca, eu tô gostando disso que eu vou fazer. Eu tô focado 100% nisso que eu tô fazendo. O que eu vou fazer. Quando você não tem o frio da barriga, parece que você não tá levando a sério aquilo que você vai fazer. Então, quando você leva a sério alguma coisa, te dá friozinho na barriga. Ok. É claro que o frio na barriga mais forte para mim é entrar num estádio quando eu era jogador, num clássico, numa final de campeonato, com uma rivalidade, o estádio lotado, porque eu joguei muitas vezes aqui no Morumbi com mais de 100 mil pessoas que vão lá assistir e eu vou ter que desempenhar o meu dom, jogar futebol, né? Jogar futebol. É, cara, são 120 mil pessoas que eu também não conheço. Né? Então, no teatro, eu vou estar mais próximo, frente a frente, com 3 mil pessoas, 2 mil e poucas pessoas. Então, e ali, eu não tenho muito compromisso com o desempenho quando eu estou no teatro. Eu não tenho compromisso com o desempenho. Eu estou lá da mesma forma que eu estou dentro de um campo de futebol. Só que dentro, em cima do palco, quando eu estou contando a minha história, eu não tenho resultado. Eu não estou concorrendo com ninguém, eu não estou disputando com ninguém. É só eu ter calma, é só eu controlar a ansiedade que eu falo, que eu conto, que eu faço a peça, eu faço o monólogo inteirinho, em ordem, mesmo sem ser ordem cronológica, indo para frente e para trás. As histórias as pessoas entendem e as pessoas reagem com as histórias. Então, para mim, sinceramente, é claro que é muito difícil subir num palco de teatro, porque, para mim, o campo de futebol é o local é uma zona de conforto. Mas como eu sempre fui desafiador, e quando eu sou desafiado, ou quando eu me desafio, eu fico muito focado. Então, o palco de um teatro hoje em dia, para mim, está sendo uma coisa mais tranquila. Está sendo uma Tá, troca melhor, tá, sabe? legal. É outro tipo de situação. Para mim, pesava mais eu estar dentro do campo de futebol, porque se eu errar um gol, o meu time perder, cara, eu tive influência direta no resultado. No teatro, ao vivo, sem texto, se eu errar uma palavra, eu posso. Gente, esquece isso que eu falei. É isso, eu corrijo e vou embora. Entendeu? Lá quando no jogo, se você perde um pênalti, não dá para você corrigir. Ah, faz de novo para eu acertar. Entendeu? Não tem. E as expectativas para fazer aqui em São Paulo? Então, vamos lá. Eu estou com uma grande expectativa. Acho que eu estou mais com uma expectativa maior nesse espetáculo do Sesc Pompeia do que eu estava no teatro, lá no festival, que era muito mais importante. Era um festival de teatro, um dos maiores festivais da América Latina, super conceituado e tal. Era uma coisa importantíssima. Mas aqui, no Sesc Pompeia, eu vou fazer numa região que eu vivi por muito tempo, que eu tenho muitos amigos por lá, e que um amigo meu de décadas e décadas, o guitarrista Luiz Carlini, que era do Tutti Frutti, com a Rita Lee, faleceu há 2 semanas atrás, um cara que eu conversava todos os dias, um cara que nasceu, viveu e morreu na Pompeia, e eu estava todas as vezes, muitas vezes na casa dele, vendo show, batendo papo, tomando uma cerveja, conheci os pais, ele conheceu meus pais, e ele faleceu 2 semanas atrás. Então vai ter muita gente lá que me conhece e que também conhecia o Carlini. Muita gente que era amigo da gente, muita gente que conviveu com a gente. E o Sesc Pompeia, como local físico, eu vivi muito ali dentro, né? Eu ia ver muitos shows lá, eu ia ver muitas exposições lá. Lá eu conheci o Marcelo Fromer e o Nando, quando os Titãs estavam começando, o Nando Reis, quando estava começando. Era um local que a juventude dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70, final dos anos 70, vivia ali.
né? A gente se encontrava ali, porque tudo acontecia no Sesc todos os dias. Em algum momento tinha uma exposição, alguém lendo uma poesia, alguém fazendo uma mini palestra, uma reunião, sempre tinha coisas culturais ali. Então eu cresci lá. Então, para mim, eu sei que vai ter muita gente amiga minha e do Carline, né? Principalmente. Então eu estou bastante, não vou falar assim, ansioso, nem muito, nem com muita expectativa. Eu estou mais emocionado em ir lá fazer, entendeu? Bonito, que bonito. Parece uma homenagem, bem bonito. Legal. E eu não posso deixar de perguntar, é claro, o Hexa vem? O que que você É, achou da convocação do Neymar? cara, assim, ó, a minha opinião sobre o Neymar é profissional. Então, eu avalio. Eu não sou o treinador da seleção brasileira, então eu não vou convocar pensando no que eu posso fazer, no que eu posso fazer. Eu sou um comentarista que eu vou dar minha opinião naquilo que eu estou vendo. O Neymar não está jogando bem há muito tempo, não tem explosão, não tem arranque, não tem intensidade. Então eu não convocaria, a princípio. Mas eu entendi a convocação porque o Ancelotti perdeu o Estevão e perdeu o Rodrigo, que eram dois jogadores que eram líderes técnicos do time dele. Ele contava muito com aqueles caras. Se os dois estão bem, eu acho que ele não levaria o Neymar. Mas sem os dois, eu entendi mais ou menos o pensamento dele. Eu preciso de alguém que em algum momento possa, talvez, fazer alguma diferença técnica. Achei errado não estar o João Pedro do Chelsea e nem o Pedro do Flamengo. Os dois. O Pedro fez gol, o João Pedro faz gol, tá jogando muito bem na Premier League. Eu achei uma injustiça. Chance do Hexa é assim: o Brasil não é favorito, o Brasil não está no grupo dos favoritos. Mas a seleção brasileira ela é muito respeitada. Apesar que hoje em dia os times, as seleções jogam contra o Brasil, vai para cima para ganhar, mas se o Brasil fizer uma primeira fase boa, se o Brasil, por exemplo, vai ganhar da Marrocos, fazer um resultado, uma goleada no Haiti, ganhar da Escócia, se o Brasil passa vencendo as 3 partidas, cara, os outros já vão olhar vai ter um outro olhar. Sabe, pô, os caras estão jogando bem, ó, o Brasil voltou, vai ter um pé atrás. Muda o modo das seleções olharem para o Brasil. Então eu acho que pode surpreender. Pode Tá, surpreender. legal. Não, não é impossível, eu acho. Tá, Não é legal, impossível. legal. É muito difícil, mas pode surpreender. Tá, bom, achei bom. E você vai comentar? Você vai assistir de onde a Copa? Como vai ser pra você? Não, eu vou dia 9 de junho, eu tô indo Tá indo para os eu tô indo Estados para a Copa Unidos? do Mundo, eu vou cobrir a seleção brasileira, né? Eu vou estar lá com a seleção, só não vou estar no terceiro jogo porque eu vou estar na Alemanha e Equador. Tá. Ah, que Mas legal. eu vou, Tá. Ah, que mas legal. eu vou ficar lá em New Jersey com a seleção brasileira, ver os treinos, as coletivas, os 2 primeiros jogos e tal, e fazer minhas matérias, eu não vou comentar jogo, eu vou escrever textos, não só sobre a Copa, não só sobre futebol, mas comportamento, música, tudo que estiver acontecendo ao meu redor ali em Nova York, New Jersey, que me chamar a atenção, eu vou escrever, entendeu? Como eu fiz no Catar. Ah, que legal, legal. Gosto de coisas assim. Eu acho que é isso, ó. Eu fui pontual também. Tá bom, Os 20 minutos, deu certinho. Mas é tá isso, bom. muito obrigada. Tô bem ansiosa para ir assistir lá no Sesc. Eu Putz, curti. vai lá Não, porque o assistir que você livro vai eu não conseguia gostar. parar de ler. Eu ficava, não é possível. Como assim? E principalmente na época de Copa, então eu fiquei, meu, É, caramba, ele tá falando da Copa e a Copa. Eu adorei, então eu quero muito assistir, foi muito legal. Um prazer falar com você. prazer, Isabela. Muito obrigado pelo convite. Eu que Gostei muito de ter agradeço. participado Que e bom. espero te ver lá no teatro. Sim, estarei lá. Tá bom? Beijo. Combinado. Tchau, Tchau. tchau, beijo.